Você liga a televisão na quinta-feira de manhã e aí aparece o jornalista todo cheio de razão, né, dizendo que manifestantes dentro do Congresso Nacional pregavam a volta do regime militar. Em primeiro lugar, o jornalista esquerdista, presta bem atenção, não tem como o regime militar voltar. Aquele período histórico. É como o comunista na Rússia pregando a volta da União Soviética. Não existe caminho de volta, tá? Não existe. Não tem como o tempo retroagir. O tempo não retroage, tá? A história não se repete. Então, mas por que você faz isso? Porque você é burro? Porque você é desinformado? Não. Porque você é um esquerdista que adora criar um rótulo. Aí você rotula aquele pessoal, tá? Você rotula, você tenta convencer as pessoas, né, de que aquele pessoal ele tem um discurso completamente inválido, né? E tenta enganar as pessoas. Tenta enganar as pessoas minimamente informadas. Ou completamente desinformadas, melhor dizendo. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Eu não apoio o que aconteceu na quarta-feira. Não apoio. As pessoas, elas não têm de agir por impulso. E não tem de agir naquele desespero. Porque o que eu vi ali é um monte de gente desesperada. Um monte de gente desesperada, né, berrando por melhoras imediatistas. Por soluções imediatas. Isso. Soluções imediatas. Querem mudanças para ontem. E no Brasil não é assim. No mundo não é assim. A vida é uma constante luta. Dia após dia. Mês após mês. Ano após ano. Mas os intervencionistas não entendem isso. Os intervencionistas não entendem a questão da guerra política. Eles não entendem a questão do marxismo cultural. Eles não entendem a necessidade de luta pelo conquista de território, que começa dentro da própria casa da pessoa. Não adianta o cara ser um intervencionista com seus 18, 19, 20 anos, se ele não pode contrariar posições políticas de pessoas da própria família dentro de casa. Vamos supor, o sujeito tem seus 19, 20 anos, o irmão dele acha que a Dilma sofreu um golpe. Mas ele não pode contrariar o irmão. Ele não pode chegar e dizer, mas o processo foi ilegal. E aí é aquela confusão. Porque os pais e outros parentes concordam com aquele irmão petista. Concordam com o irmão esquerdista. E o intervencionista fica naquela situação de minoria. Se sente oprimido. E acha que a solução é juntar com outros intervencionistas e ir protestar na frente da quartel. Por quê? Porque ele não consegue defender seu ponto de vista dentro da própria casa. Se esse é o seu caso, presta bem atenção. O que você tem que fazer é aprender a argumentar. Em primeiro lugar, não fica dando munição para o outro lado. Se você prega intervenção, você está favorecendo o seu irmão de esquerda. Você está favorecendo o discurso do seu irmão de esquerda. Porque, teoricamente, o seu irmão de esquerda está defendendo a manutenção da democracia. E você não. E não adianta você falar, mas se a Dilma continuasse, iríamos chegar ao caminho da Venezuela. A Venezuela bolivariana começou o quê? Um processo político democrático. Pois é, começou assim. O Hugo Chávez foi eleito, o Hugo Chávez criou uma nova Constituição, o Hugo Chávez foi pouco a pouco subvertendo as instituições, né? Provocando uma subversão na ordem. Pois é, adquirindo cada vez mais poder. E agora o que o país é? Uma Venezuela, já sob a liderança do Maduro. Foi um processo lento, as coisas foram desenvolvendo. E a Venezuela e o mundo quase que ignorando isso. Pois é. O que vocês acham que acontecer com a Dilma continuando, né? Mas não adianta. No debate, o intervencionista, você perde. Por quê? Porque você está defendendo a ruptura. Você está defendendo a saída dos civis com os militares tomando poder. E não adianta você argumentar, mas a intervenção é boa. A intervenção é boa porque a gente tira esse pessoal, né, e vamos colocando um pessoal que vai ficar por pouco tempo no poder, os militares, eles vão ficar pouco tempo no poder, e depois vão entregar o país para os civis, através de eleições livres. Tá bom.
A história já não ajuda seu papo. Lembra de 64? Pois é. Quanto tempo os militares ficaram no poder? Como é que você sabe que acontecendo uma intervenção, ela durará pouco tempo? Como é que você sabe? Você nem sabe quem são essas pessoas que não tomaram o poder. Você nem sabe. Você pode achar, mas fulano, tem aquele general fulano que é legal, tem aquele general ciclano. Como é que você sabe que vão ser eles? Ou não vão ser outros? Pois é. É assim. Tá vendo? Estou explicando para você por que no debate com teu irmão esquerdista você perde. E por que os outros parentes apoiam ele e não apoiam você. Tá bom? É desse jeito. Meu, vai estudar marxismo cultural. Vai se informar sobre a doutrinação socialista que há décadas acontece neste país. Vai estudar um pouco, tá bom? Eu sei que parece falácia de esquerdista, porque tem esquerdista que adora falar para os outros estudarem, mas no seu caso você precisa muito, tá? Comece a rever seus conceitos. Porque veja bem, o teu irmão esquerdista, ele pode estar sendo enganado, no sentido de acreditar que está defendendo a democracia. Mas no fundo está colaborando com um pessoal que no fundo sonha com a ditadura do proletariado, embora não possa dizer isso publicamente. Porque os grandes defensores da ditadura do proletariado, eles não admitem isso publicamente, eles escondem. Escondem com o quê? Por quê? Porque sabe, se admitem isso, pouquíssimos o apoiarão. Pois é. Mas diz defender a democracia. Entendam? É só questão de analisar o que aconteceu na Venezuela. É só isso. Mas para as pessoas da sua família, para os seus pais, ou para os seus outros irmãos, para quem vive lá, não é assim. Tá? Não é desse jeito. O teu irmão está certo e você está errado. É desse jeito que funciona. Não interessa. Mesmo que você tenha razão, ele defende a democracia e você não. Porque você defende a intervenção. Mesmo que ela seja provisória, mesmo que na teoria os militares fiquem pouco tempo, tá? E devolvam o poder para os civis, depois do país teoricamente arrumado. Pois é. É desse jeito. Mas você é teimoso. Você viu aquela ação na quarta-feira dentro do Congresso e bateu palmas. E acha que aquele pessoal tem razão. Não, não tem razão. Eles não têm razão. Isso aí é dar munição para a esquerda. Isso aí é dar munição para jornalista esquerdista depois ficar enchendo o saco. No programa de TV, no programa de rádio, no artigo de jornal, na internet. Tá? Chamando toda a direita, direta ou indiretamente, de golpista. Tá? É isso. Chamando, por exemplo, um cara como eu, de golpista. Ah, claro que ele é golpista. Ele apoia o Bolsonaro. Pois é. Como se o Bolsonaro tivesse ficado a favor de intervenção e não a favor de impeachment da Dilma, né? De que lado que o Bolsonaro ficou? Ficou berrando para os militares tomarem o poder? Não. Apoiou o processo democrático. Pois é, apoiou a saída baseada no sistema de leis da Dilma. Simples assim. E não me interessa esse papo de que a intervenção está prevista em Constituição. Isso não interessa. Isso aí é que eu não tiver outro jeito. E o que temos visto agora são sucessos contra o discurso esquerdista, contra a possibilidade desse país se tornar uma Venezuela continental. Mas você, intervencionista, não entende isso. Porque você não tem paciência, você tem pressa. Você é uma pessoa apressada, uma pessoa com preguiça mental. Tá? Pois é. Eu estive em todas as manifestações contra Dilma e Peruíbe e convoquei 2 delas. Tá aqui no meu canal. Tá no meu blog. Eu participei de todos os protestos. Divulguei-os. Mas você fica sonhando com intervenção. Você não consegue entender a necessidade da luta dia após dia, mês após mês, ano após ano. Você não entende isso. Você tem pressa. Você quer soluções imediatas. Você acredita no general com asa nas costas que vai salvar o Brasil. Um cara que pode existir e pode não existir. Aliás, eu tenho a tendência a acreditar que ele não exista. Porque mesmo que exista esse general inteligente, com boas intenções,
o cenário histórico não favorece. Estamos em 2016, não estamos em 64, não estamos no tempo da Guerra Fria, quando tinha uma União Soviética nos ameaçando. Uma Cuba que parecia ser a redentora do continente americano, né? Abastecida pelos soviéticos. Pois é. O que temos ao lado? Uma Cuba que se capitaliza, se aproximando dos Estados Unidos, e uma Venezuela lotada de famintos. O que, francamente, não favorece o discurso comunista, mas o desfavorece, pois a propaganda é negativa. A Venezuela falida bolivariana, que foi usada de maneira inteligente pela turma do impeachment para mostrar aos brasileiros, olha só, a Dilma apoia o governo Maduro. A Dilma apoia os bolivarianos. O Lula falou a favor do Maduro. Falou a favor do Chaves. O que vocês acham que vai acontecer no futuro? Pois é. Aí que tá. Isso é saber usar a guerra política. Isso é saber usar a rotulagem a nosso favor. Mas você, intervencionista, deslumbrado, não entende isso. Você não entende essa questão. E fica esperando soluções imediatistas, soluções para ontem. Fica berrando a favor de intervenção em Facebook, em rede social, na internet. Não dá, cara, não dá. Não dá mesmo. Eu não tenho paciência com caras como você. Não tenho paciência. A minha luta aqui é de que em 2018 um candidato de direita vença as eleições. Voto. No voto, entendeu? É isso. E tome o poder de forma democrática. E sem que a esquerda possa questionar o resultado. Assim como a esquerda, lá nos Estados Unidos, não pôde questionar a vitória do Trump. Pois é. Um Trump que lutou praticamente contra o planeta. Foi uma guerra contra o mundo, tá? Mas você não entende, né? Você nunca compreende. Ah, sim. Tem essa questão do garotinho, né? A questão também que aquele outro ex-governador do Rio, que foi preso, né? Pois é, tem essas questões. Mas você, esquerdista, você, intervencionista, nunca entende, né? Nunca entende que o Brasil está mudando, que grandes mudanças estão vindo, que a Operação Lava Jato está aí transformando o Brasil. Você realmente não entende, né? Você nunca compreende, né? Você tem sempre essa impaciência, sempre essa tendência a não compreender coisas óbvias. Bom, é o que eu tinha para dizer. E até mais, pessoal.